Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Paulo aqui numa microaula para falar com vocês ainda sobre as expressões algébricas, só que agora eu quero focar um pouquinho numa categoria de expressões algébricas chamada de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Isso aqui é o livro de vocês, o livro digital que mandaram para a plataforma. Esse assunto aqui está na página 51. Eu vou dar uma breve introdução no conteúdo aqui, e aí eu peço que vocês depois peguem o livro digital e venham nessa página 51, onde lá teremos uma pequena atividade nessa página, duas questões, se eu não me engano, e aí a gente vai tratar um pouco desse assunto. Para isso eu quero usar um slide aqui para falar um pouquinho sobre uma categoria de expressões algébricas chamadas de equações literais. É do conhecimento de vocês que a gente viu nas nossas aulas à distância que uma expressão algébrica ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser monômio, nós vimos lá o monômio, não é isso? Que é uma expressão algébrica de um termo. E nós vimos os polinômios. Isso está lá no slide que eu deixei na plataforma. E nós vimos que o monômio ele é formado por duas partes. A parte numérica, que é o coeficiente. Isso aqui vocês estudam desde o sétimo ano. E a outra parte é a parte literal. Certo? Literal, que são as letras, não é isso? Então, quando se fala de equações literais, elas vêm justamente dessa parte aqui, ó, da parte literal. São aquelas equações que vocês vão ver a presença de letras, ok? É uma parte que envolve muito uso de letras, ok? Então eu vou tratar com vocês rapidamente aqui sobre isso. Acompanhe aí. Então veja aí alguns exemplos de equações. Essa equação aqui, ela no primeiro membro nós temos 3x mais 7y igual a 1. A outra é 3x mais 7z igual a y. A terceira 3x mais 7 igual a 0. O que vocês observam aqui nessas três equações? Provavelmente vocês observaram que a primeira é composta por duas letras, x e y, a segunda por 3 e a terceira por uma letra. As equações 1 e 2, gente, elas são chamadas de literais. E a equação 3, ela não é uma equação literal. Então já está dando aí uma pequena noção para vocês do que vem a ser a equação literal, certo? Vocês podem perceber, ó, que o que diferencia a literal da não literal. Vocês vão ver que é a quantidade de letras, não é isso? Ó, aqui vocês percebem que só tem uma letra. E quando ela só tem uma letra, ela é dita não literal, certo? Ela não é literal. Agora, se ela tem mais de uma letra, no caso aqui x, y, z, x e y, então ela é só chamada de equações literais. Ok? Aí eu mostrei um exemplo para vocês já terem a noção do que é. Agora a gente vai fazer a nossa velha perguntinha. Afinal de contas, o que é uma equação literal? Qual será a definição de equação literal? Vou definir isso para vocês aqui nesse slide. Acompanhem. Então tá aí a definição, gente. Equações literais são equações que têm mais, olha o destaque, mais
do que uma variável, isto é, pelo menos duas incógnitas, que é o exemplo da equação 1 e o exemplo da equação 2. Essa daqui ela é conhecida de vocês, vocês estudaram no ano passado aí, no sétimo ano, que é chamada de equação do primeiro grau, certo? Essa daqui tem uma pequena variação, porque já está aparecendo mais de uma variável. Então, gente, a primeira definição que vocês devem já ter em mente aí é que quando a gente falar de equações literais, já está pressupondo o fato de que tem mais do que uma variável, ou seja, pelo menos duas incógnitas. Vamos ver mais alguns detalhes aqui, alguns exemplos. Olha essa equação aí. Eu tenho y igual a 6x mais 2. Lá, mais na frente, nós vamos ver que equações desse tipo aqui, elas representam uma reta. Aí lá no nono ano vocês vão conhecer isso aqui como função afim. Por enquanto é só um exemplo. Outro exemplo aí, gente, é a equação y igual a 6x. Y igual a 6x. Essa equação aqui também representa uma reta, que lá na frente a gente vai estudar isso no nono ano, tá certo? Então aqui são dois exemplos de equações literais, tá certo? Que elas também são equações de primeiro grau, só que com duas incógnitas, tá certo? Se a gente fosse pensar sobre as soluções, a gente poderia fazer essa pergunta aqui: quantas soluções tem essas equações? Em outras palavras, quantos valores o x poderia assumir de tal maneira que eu encontrasse um valor para o y? Você poderia já ficar martelando essa perguntinha aí na sua mente, né? Outros exemplos aí, ó. Geometria, a gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais depois, tá? Fórmulas da geometria. Aqui é a fórmula da área do quadrado. É uma equação literal. A fórmula da área de um triângulo também é uma equação literal. E a fórmula da área de um trapézio. São coisas que a gente vai usar muito em geometria logo mais à frente. E é por isso que a gente já está começando a estudar isso aqui, porque aparece muito em outras áreas da matemática, como geometria, por exemplo, ok? Então aqui, ó, nós temos a área, o A representa a área, o L representa o lado. Aqui o A representa a área, o B representa a base, o H a altura. Então, percebam que isso é muito comum em geometria, o uso de fórmulas. Tá certo? Vocês vão estudar, por exemplo, lá em química, em ciências, no caso física e química, que é uma parte de uma matéria que vocês vão ter no nono ano. Então lá vocês vão lidar muito com fórmulas. E fórmulas são equações literais, ok? Que são mais exemplos. Olha aqui uma equação muito famosa da física que vocês vão estudar lá com detalhes no ensino médio. Essa aqui é a equação da relatividade. Eu creio que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre a teoria da relatividade. Essa aqui é a famosa equação da relatividade, certo? A teoria da relatividade. Ela é muito importante aí para o avanço da ciência, tá certo? Matemática aí na física, na ciência. Então aí são exemplos, viu, gente, de equações literais. O teorema de Pitágoras é uma coisa que vocês vão estudar no nono ano e talvez aqui no oitavo um pouco. Ele relaciona os três lados de um triângulo através dessa equação aqui, ó, certo? Esse aqui é o maior lado, e esse aqui são os dois menores, que são chamados de catetos. Esse aqui é chamado de hipotenusa. Isso aqui é só um exemplo de situações onde vocês vão ver equações literais, ok? Então, um probleminha para a gente pensar. As regras para resolver equações, elas também se aplicam à equação literal. Ou seja, gente, do mesmo jeito que você resolve uma equação do primeiro grau que você aprendeu lá no sétimo ano, você também usa para resolver equações literais. Então, olha esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um retângulo de dimensões x e y, cujo perímetro é 12. Como é que a gente poderia expressar isso aí através de uma equação literal? Poderia ser assim. Somando aqui, ó,
x mais x, aqui mede x e aqui mede y. Como são 2y, então vai ser x mais x, 2x, mais, como o perímetro é a soma dos lados, né? Y mais y, 2y igual a 12. Então essa fórmula aqui é a fórmula do perímetro dessa figura. Perceba mais uma vez que eu tenho duas variáveis aqui, ou duas incógnitas, né? Melhor dizendo, que representam as dimensões. Então tá aqui, ó, uma equação literal. Para resolver, gente, você vai se basear no contexto do problema. O contexto vai te dizer qual variável você vai isolar, certo? Para você resolver, você escolhe uma das variáveis x ou y para isolar. Quando a gente fala em isolar, é escolher encontrar o valor de uma a partir da outra, ok? A gente vai chamar isso usando essa terminologia aqui, ó, esse vocabulário, ó. Resolvê-la em ordem A. No caso, se eu quiser descobrir o valor do x a partir do de y, eu vou falar assim, ó, resolvê-la em ordem a x. Ou simplesmente isolar x, ok? Então, nesse caso aí, ó, se eu fosse fazer passo a passo como lá na equação do primeiro grau, eu pegaria o 2x, né? Tirava daqui, ou subtraía dos dois lados, né? Ele vem negativo. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. Aqui eu isolei o x, certo? E todo o valor do x está dependendo do valor do y. Aí para simplificar, 12 dividido para 2, 6. 2 dividido para 2, 1y. Então, essa daqui é a resolução da equação literal, que é do mesmo jeito da resolução de uma equação do primeiro grau, certo? Então, gente, isso é muito simples, tá? Eu só estou introduzindo isso aqui para vocês, que a gente vai começar a trabalhar com isso na geometria e também na álgebra. A mesma equação, se eu fosse resolver isolando o y, bastava tirar o 2x daqui, ó, passava para o segundo membro, vinha negativo. Agora eu estou isolando o y, tá? Como eu disse, quem vai te dizer qual variável tu vai isolar é o problema, o contexto da questão de um problema que você for resolver. Aí, ó, resolve aqui, passa o 2 dividindo, a mesma expressão, só que com variáveis ou letras diferentes, ok? Então, mais uma vez aqui nós temos uma equação literal, ok? Exemplos aí, gente, só para você poder ter uma noção, tá? E aí a pergunta: qual o interesse de resolver uma equação em ordem a uma das variáveis? Bom, sabendo que a largura y do retângulo é 2, qual é o comprimento? Poderia vir um problema desse tipo. Aqui no caso ele deu, ó, como eu disse, vai depender do contexto. A questão vai te dizer qual variável você vai isolar. Veja que aqui ele te deu uma coisa e pediu outra. Aquela velha frasezinha que eu digo em sala, né? O que é dado é cobrado. Ele te dá alguma coisa para cobrar outra. Então nós temos aí uma coisa desse tipo. Então, ó, foi dado aí, sabendo que a largura y do retângulo é 2, qual é o comprimento? Ou seja, ele te deu o valor do y para você encontrar o do x. Então, se a gente fosse aplicar lá nas fórmulas que a gente acabou de encontrar, bastava pegar aqui, ó, o valor do x, substituir lá na expressão, né? Aliás, desculpe, o valor do y, substituir na expressão, e você encontraria o x, ok? X igual a 4. Então ele pegou aqui, ó, o 2 que foi dado na questão, no problema, no contexto, aplicou lá na formulazinha que a gente acabou de encontrar, ou foi na anterior. Aí substituiu e encontrou do x. É sempre assim que se resolve equação literal, ok? Olha aí outro exemplo. Mas se a pergunta fosse, sabendo que o comprimento x do retângulo é 3, qual é a largura? Aqui ele já inverteu.
aqui ele deu o valor do x e pede o do y, não é isso? Então nesse caso aqui, interessa resolver a equação em ordem a y, ou seja, em função ou encontrar o valor do y. Então para isso, substitui o valor dado na expressão. O valor dado é 3 no lugar do x, resolve, está aí o valor do y. Ok, gente? Então isso aqui é algo muito similar àquilo que a gente vem estudando desde o 7º ano, que é a equação do primeiro grau. A gente só vai aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? Aí uma hipótese, aí, uma condição. Se pretende determinar o comprimento do retângulo, então interessa resolver a equação em ordem AX. Por outro lado, se quisesse saber a sua largura, neste caso já interessava resolver a equação em ordem AY. O que vai definir para ti é o problema, tá certo? A pergunta, o contexto, aquilo que for necessário, você vai descobrir. Ok? Então a conclusão aí dessa primeira sessão. Uma equação literal resolve-se em ordem a uma das letras, ou seja, você escolhe uma das letras para isolar em função do valor da outra, dependendo do valor da outra, tá certo? Resolve-se em ordem a uma das letras, variável, que se considera a incógnita, ou seja, o valor desconhecido. As outras letras funcionam como números. Você vai tratar elas como se ela fosse número. Você vai fazer as mesmas operações como se elas fossem números, tá? As regras já conhecidas para resolver equações são também aplicáveis, né, na resolução de equações literais. Então, as mesmas regras para equações do 7º ano, você vai usar também para resolver equações literais, como vocês acabaram de ver nos exemplos anteriores, ok? Aí mais um problema, foi dado aí a área desse retângulo, que mede 100 metros quadrados, e ele te deu aqui como variáveis o comprimento C e a largura L, ok? Como é que se calcula a mesma área de um retângulo? Basta pegar e multiplicar o comprimento vezes a largura e igualar. Então vai ficar... Aí, gente, vocês vão ver que esse valor 100, ele pode ir variando conforme os valores de C e L. Por exemplo, para C igual a 100 e L igual a 1, você obtém C vezes L igual a 100. Se você, por outro lado, colocar C igual a 50 e L igual a 2, também vai dar 100. Vocês podem ver que 50 vezes 2 é 100. Se você colocar, por exemplo, 25 para o C e 4 para o L, também vai dar 100. Então vocês podem ver que conforme eu dou valores para as variáveis, eu vou obtendo o valor de 100. Isso nos mostra o seguinte, pessoal, que esse processo ele vai ser infinito, né? Eu posso ter uma infinidade de soluções que vai dar esse valor 100, uma infinidade de valores para o C e para o L que vai dar 100, ok? Isso é uma das características das equações literais, elas possuem infinitas soluções, ok? Aí você poderia dizer, mas e aí, como é que eu vou resolver isso aí? Como eu disse, o contexto vai te dizer, tá bom? Por enquanto não se preocupem com isso, porque o primeiro momento aqui é só para conhecer esse tipo de equação. E aí, gente, no livro de vocês vão encontrar esse assunto com esse título aqui, ó. Equações do primeiro grau com duas incógnitas, que é a página lá que eu mostrei no início, tá? Vocês vão ler lá no livro de vocês, vão fazer as suas leituras, suas anotações, suas observações, anotar suas dúvidas para compartilhar lá na plataforma, tá certo? E aí vocês vão tentar responder as duas questões que estão na página 51, ok? Baseado nisso que eu falei. E aí eu quero fechar falando sobre essa classe especial de equações literais, que são as equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos lá, vamos às características. Elas são dessa forma aqui, ó. AX
mais by igual a c. Isso aqui é uma fórmula ou forma geral. Isso representa vários casos. Um caso geral, tá? Um caso que vale para todo exemplo, tá? Todo e qualquer exemplo. Vamos lá. O A, o B e o C são os coeficientes. E eles são números racionais. Eles representam números racionais. Ok? As soluções desta equação são geralmente pares ordenados de números. Eu quero que vocês pesquisem no livro de vocês e comentem lá nos comentários o que são pares ordenados, tá? Lá na abertura do capítulo, na página 50, 49, as páginas anteriores, vocês vão ler sobre esse assunto aqui, tá bom? Vocês vão ler e vão anotar nos seus cadernos o que vocês encontrarem aí sobre pares ordenados, tá bom? E eu não vou cobrar isso agora, mas eu quero que vocês pesquisem, porque a gente vai usar isso aqui nas próximas aulas que a gente tiver, tá bom? Então, antecipem-se, tá bom? Dando uma pesquisada, lendo, anotando, fazendo registro do que vem a ser pares ordenados. Então, ó, essa aqui é a fórmula geral, ou a forma geral das equações do segundo grau com duas incógnitas. Elas vão ter as incógnitas x e y. E A, B e C são os coeficientes que fazem o papel de números racionais, ou seja, números que você pode escrever como fração ou como número decimal. Então aí alguns exemplos. Ó, quando não aparecer aqui, vocês aprenderam lá no sétimo ano que é 1, né? Então aqui o A aqui vale 1. O B vale 2. E o C, né, faz o papel aí de quem? Do 9. Então aqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. As incógnitas aqui são x e y. Vale lembrar que não necessariamente vai ser sempre x e y. Pode ser outras letras, tá? O x e o y só faz aqui o papel das incógnitas, tá bom? Poderia ser A e B, ou poderia ser Z e T, qualquer outra letra que representasse, mas como eu falei, o que vai dizer é o contexto lá do problema, tá bom? Olha aí as soluções, uma possível solução para essa equação. Se você botar aqui no lugar do x o 1 e no lugar do y o 4, essa igualdade ela vai ser válida, tá certo? Vai dar 9. Você depois pode conferir aí nos seus cálculos, tá? Outra solução, 0 e 9 sobre 2. Gente, para você testar, basta substituir o valor do 1 e do 4 na solução. Eu vou fazer só por curiosidade aqui. Eu vou fazer aqui embaixo. Substituir, no lugar do x eu vou botar 1. Mais, ó, mais eu repito. 2 vezes meu 2 aí saiu bem riscado, viu? Vezes 4. Isso vai dar 9, que é o que está afirmando a igualdade. Mas para dar 9 eu preciso comprovar isso, né? Expressãozinha numérica, começa pela multiplicação, 2 vezes 4, 8. Mais 1 dá exatamente 9. Então, isso confere. Dizemos que isso aí, gente, é uma solução particular, ou uma solução dessa equação. Ela pode ter várias outras. É por isso que a gente diz que ela tem um número infinito. Aqui é outra solução que você depois pode testar em casa, verificar se realmente isso aí dá 9, tá? Então, esses são vários exemplos, tá, gente? Então, ó, deixa eu só apagar aqui porque acabou riscando.
Então, gente, ó, estas equações têm uma infinidade de soluções ou nenhuma solução. Ela não vai ter nenhuma solução quando o A for zero, o B for zero e o C for zero também, tá? E o C for diferente de zero. Esse é o caso em que não vai haver solução, porque não tem como eu ter zero mais zero, que no caso se o A for zero e o B for zero, e tiver aqui um número representado pela letra C que seja diferente de zero. Eu pergunto para ti, isso aqui vai fazer sentido? Se aqui 0 mais 0 dá 0, e isso é igual a C, e esse C é um número que é diferente de 0, isso aqui vai ser um absurdo, uma contradição, isso não vai existir. Então, nesse caso, quando acontecer uma coisa desse tipo, a gente vai dizer que não há solução, não existe solução. Ok? Só tem esses dois casos, ou ela vai ter uma infinidade de solução, ou ela não vai ter nenhuma solução. Não vai ter solução quando for uma situação desse tipo. Tá, gente? Não decorem, entendam para aprender. Essa é a ideia, tá certo? Então, eu introduzi aí para vocês rapidamente, tá? Uma noção do que vem a ser equação de primeiro grau com duas incógnitas. Agora a parte é de vocês. Vocês vão dar uma pesquisada aí no livro de vocês, tá? Vão estudar um pouquinho mais sobre isso, tá aqui. Vocês dão uma lida. Tem algumas coisas antes disso, tem o tópico 1, vocês vão ler o tópico 1 que eu não falei aqui, eu não falei de propósito, para que vocês leiam, para que vocês pesquisem e tentem responder essa atividade que está logo em seguida, baseado no que eu falei aí, tá certo? Aqui está a definição do jeito que eu falei lá no slide, e aí vocês vão comentar lá na plataforma, tá? Fazendo perguntas, tirando dúvidas e também dando contribuições, tá? As participações de vocês lá não precisam ser necessariamente só para tirar dúvida. Às vezes vocês não vão ter dúvida, ou às vezes vão ter. Eu quero que vocês participem, porque isso é um meio também de avaliar, tá bom? Se vocês estão entendendo, se vocês estão participando das aulas, tá bom? E é um meio também de medir a frequência, certo, gente? Então, sucesso, bons estudos, até a próxima e mãos à obra. Valeu!